Bora lá, fiel, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês, galera, as últimas novidades do Timão, trazendo aqui na calada da noite, informação que o Salazar trouxe sobre o novo reforço no Timão, Saravia do Atlético Mineiro, lateral direito, chegando no Timão. Bora ver tudo aqui nesse vídeo. Já quero saber de você, você aprova essa contratação do Saravia? Também tem mais informações sobre a renovação do Maicon e também da chegada, galera, de um novo jogador aí, o Savarino do Botafogo. Bora ver tudo aqui nesse vídeo atualizado. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Mas agora eu vou falar do noticiário do Corinthians, que tá recheado, Salazar vai voltar agora a falar com as primeiras palavras do novo homem forte do Timão. É isso, Salazar, que você vai trazer pra gente? Tem bastante notícia do Corinthians para variar, né, Michele? Eu vou começar, já vou mostrar as primeiras palavras do Marcelo Paes. Mas antes, hoje a gente foi surpreendido com um mini documentário que o Memphis Depay resolveu soltar, mostrando um pouco da rotina dele, da vida dele aqui em São Paulo e dentro do Corinthians. Fica o convite para o pessoal que quiser assistir. O Memphis Depay, realmente, o homem gosta do audiovisual, gosta de música, gosta de cinema e soltou esse mini documentário. Agora sim, as primeiras palavras de Marcelo Paes. Marcelo Paes, novo executivo de futebol do Corinthians, responsável por montar esse elenco para 2026 e já tem novidades sobre isso. Mas antes, vamos ouvir o que ele disse com a camisa do Timão? Bora! Olá, fiel torcida, muito prazer. Sou o Marcelo Paes e estou muito feliz em fazer parte desse bando de loucos. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e também as inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos, vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra a sua apaixonada torcida. Contem comigo, feliz 2026 e vai Corinthians! Bom, e esse primeiro trabalho, então, dito aí pelo Marcelo Paes, já é a renovação do contrato do Maicon. Mas, na verdade, dessa vez não uma renovação de empréstimo como tem sido nos últimos anos, e sim uma contratação do Maicon em definitivo. Enfim, o Maicon vai rescindir o seu contrato lá com o Shakhtar Donetsk para assinar com o Corinthians. O vínculo deve ser até o final de 2027. A situação estava emperrada porque o Corinthians estava devendo cerca de 3 milhões de reais ao Shakhtar, uma discussão que já estava na FIFA. E agora, com essa contratação em definitivo, o Corinthians consegue impedir esse transfer ban, diluir esse dinheiro que o Corinthians deve ao Shakhtar nesse período até 2027 de contrato com o Maicon e fica com o jogador que cresceu de produção agora nesse segundo semestre de 2025, ganhou moral com o Dorival Júnior e também decidiu continuar no Corinthians, algo que ele tinha dúvida. Um outro ponto, uma outra negociação que envolve também agora o Marcelo Paes é o lateral direito do Atlético Mineiro, argentino Renzo Saravia. Qual que é a situação? O Saravia tem contrato com o Galo só até o final desse ano. Vai se tornar jogador livre a partir de janeiro. Ele foi oferecido ao Corinthians, o Fabinho Soldado estava conversando com estes intermediários e foi embora. Agora o presidente Osmar Sabili deixou na mão do Marcelo Paes e do Dorival Júnior a decisão se vale a pena o Corinthians voltar a conversar para de repente trazer o Saraiva, Saraiva não, falei errado de novo. Oh, meu Deus. Saravia, Renzo Saravia. Difícil, né? Ou traz ele, ou volta a negociar, ou então descarta, desiste, nem liga de volta e segue a vida. Lembrando que ele é lateral direito e tem 32 anos. O que vocês fariam, além de aprender a falar direitinho o nome dele? Passo a bola para vocês, gente. Beleza, Silvestre, ó, Salazar, acontece Saravá, aquele assim, Saravá mesmo, de Saravia. Fala, bom, tanta coisa para comentar, vamos lá. Mateuzinho de lateral. Vai você. Deixa eu começar com o Marcelo Paes. Primeiro, planejamento e foco no Corinthians. Cara, se você conseguir isso, você vai me surpreender. Colocar um planejamento lá em todo o departamento profissional
é tudo muito difícil e complexo no Corinthians. Agora, se você conseguir fazer um trabalho desse, vou até tirar o chapéu. O Maicon, a permanência do Maicon, eu sempre falei aqui que o Maicon é um dos principais jogadores do Corinthians. Muitas pessoas até ficavam me criticando, mas eu sempre gostei do futebol do Maicon. Mesmo quando ele estava contundido, o pessoal criticava, mas foi um jogador muito importante nessa temporada para o Corinthians, chegando até a ser capitão. O Saravia é um jogador que também não é aquilo tudo, mas não é aquilo tudo, hein? E o Mateuzinho tá super bem. Não é tudo bem, é bom ter mais um, né? É bom então, ter mais um ali. Porque o Corinthians sofreu com o lateral mas também direito. não vamos achar que é tudo isso daí. Agora, precisa uma sombra pro Mateuzinho ali. Quantos Eu não diria nem jogadores? uma sombra, eu acho que você precisa de uma reposição quando necessário. Como o Mateuzinho é o titular do time. Mas eu sei, Saravia, você tem a sombra, opa, Saravia chegar e jogar bem, aí é uma boa. Agora o Maicon com certeza, eu também manteria, porque esse lenga-lenga vai, não vai, fica, não fica. Toda entrevista o Maicon dava a entender que não ficaria. Então o Corinthians comprando em definitivo. Eu achei que o Maicon fosse virar um jogador melhor do que ele é. Ele não chegou no nível que eu imaginava quando ele começou, mas ele é um bom jogador, ele se recuperou nessa temporada, foi líder, pilar do time, importantíssimo, inclusive na conquista da Copa Agora, do Brasil. quantos jogadores vocês acham que o Corinthians precisaria, assim? Quantos reforços? Porque em primeiro lugar, precisa derrubar o transfer ban, Michel. Não, porque Começo de conversa. quando a gente pegou aqui, né, foi o Grande Paulista, que menos teve reforços, só 2. Santos teve 20, folha salarial São alta. Paulo 12, Palmeiras 12, São Paulo acho que 9. E o Corinthians com 2. Teoricamente, quantos jogadores vocês entendem que deveriam vir para reforçar esse elenco do Corinthians em 2026? Depois, supondo-se que derrubem o transfer ban. Bom, hoje o Corinthians também, nós estamos falando do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um time base. E daquele time base precisa de reforços. O Corinthians tem um time base. Agora precisa de reforços. Sim. Quantos? Eu podia contratar uns 11. Lateral, outro time. Dupla de zaga, Mas, Paulo, contratar jogador médio que você pode puxar da base no mesmo nível ainda, jogador que você criou, que você alimentou, aí, eu prefiro apostar na base. Tudo bem, nós já vimos o quanto a base foi importante para o Corinthians, o quanto a base foi importante nesse ano para o Corinthians. Agora, não, comprar por comprar, não. Nós acabamos de escutar aqui que vai ter um planejamento, vai ter foco, foi isso que nós escutamos aqui. Sim. Então ele sabe os jogadores que hoje pro Corinthians não dá mais. Tem uns jogadores ali no Corinthians, Kaká não dá mais. Posso falar que Hugo não dá mais. Lateral esquerdo não dá mais. Então são jogadores que você precisa repor com outras peças, com foco, com planejamento e jogadores que vão surtir efeito por Corinthians. Aquele documentário do Memphis Depay, que aliás é um artista, né, gente? Impressionante. Canta, interpreta, faz documentário, música. Clipe, né? Ele falou, chama Work a Lot. Né? Trabalhando muito, trabalhe muito, tal. Só para comentar do documentário mostra que vocês as não origens falaram. também do trabalhador achei brasileiro. Bonita a voz dele. O dia a dia do povo, do trabalhador comum. Né? Também, né? Exaltando esse lado, sim. né? Ele sempre se envolveu com essa questão cultural, eu acho bacana da parte dele, acho. desde o princípio, em algum momento recebeu crítica, tá fazendo média. Não, ele é um cara que também, ele foi forjado na cultura de Gana, se eu não me engano, apesar dele ser holandês, o pai dele nasceu em Gana, africano, aquela coisa toda, não deve ter tido uma infância fácil, além da ausência do pai. E ele tá passando férias no Brasil. E o cara venceu na vida através do futebol, como o Paulo Sérgio e tantos outros saem ali de uma situação difícil e conseguem ascensão social, financeira, etc. e tal, conhecem o mundo. Acho bacana o cara que joga num outro centro, ainda mais com essa mobilidade toda do futebol hoje em dia, você não simplesmente vestir a camisa do clube, entender as origens do clube, mas também entender onde você está posicionado naquele país. Acho muito bacana. E só para concluir o negócio das contratações, concordo com você, Paulo, que eles têm um bom time, só que já deu para notar que não dá para confiar
no trio, que é o que faz a diferença. Os Gin? caras não conseguem jogar o Garry, trio Gin lá. Se os três Eles não não estiverem aguentam, bem fisicamente, eles não aguentam esse conseguem. ano. O Dorival Não teve consegue. Mas pouquíssimas quando precisou, vezes. eles Não, eu não tô resolveram. falando Estavam mal. os três bem fisicamente. Com os três bem, com os três bem em funciona. campo, o Corinthians é outro time. É outro time. Só que, infelizmente, eles não conseguiram jogar praticamente a maior parte dos Eu jogos. pegaria um jogador bom para substituir cada um. É Um isso bom aí. pro lugar do Garro, É um isso bom pro aí, lugar do é Yuri, isso um aí, bom é pro lugar do isso Mendes. Essa é a ideia. E o Obrigado. Memphis é que tá vivendo a vida certo. Sabe onde ele tá passando férias, gente? Eu já fui pra lá. Na Bahia. É Trancoso? Ele Onde tá é? em Trancoso agora? Não Pra sei. mim, ele tava na praia de Pipa. Itacaré? É, Não conheço. Então ele tá circulando, ele tava em Pipa. Boa, tava no em Rio Pipa. Grande do Em Norte. Pipa é Rio Grande do Norte. É Natal. Ó, vamos lá para as notícias, né? São muitas notícias, é um blend aí, tá esticado, né? Fiança bancária, tá? O que está acontecendo na questão envolvendo a Responsa Game, a tentativa deles patrocinarem o Corinthians na disputa com a Esportes da Sorte. Esportes da Sorte oferece 150 milhões, Responsa Game 180, um adiantamento com a premiação de 12 milhões pela classificação para a Libertadores, 192 milhões no primeiro ano, 50 milhões de adiantamento, só esses 50 milhões precisam ser pagos depois e descontados, tá? 192 milhões de cara, mais 180 por ano com os gatilhos. Fechou? O que está faltando? Fiança bancária. Então, a atualização que eu tenho para passar para vocês, para ser rápido, né? O presidente Osmar Stabile, o Corinthians sugeriu um banco, tá? E esse banco está analisando os documentos da Responsa Game em relação à fiança bancária, porque é igual você financiar uma casa, um apartamento, enfim, pegar um empréstimo, é a mesma coisa, tá? Então vai ter que passar aí pelo crivo do banco, e é um banco que o Corinthians indicou. Se a fiança bancária for aprovada, como eu já disse para vocês, o Corinthians fecha com a Responsa Game, se não, vai fechar com a Esportes da Sorte. Então, ó, atualização importante, são os detalhezinhos que você só tem no canal Café do Setorista, aqui não passa nada, meu amigo. Enfim, vamos para cima, tá? Então é isso, o Corinthians que agora apresentou o banco, e agora é o banco que vai analisar, igual lá, vai passar lá hein? Será que vai aprovar a papelada? Se aprovar, fecha, se não, não fecha. Eu queria te atualizar sobre isso. Deixa o like, comente aqui embaixo. Prudente, achei interessante. Olha só, ainda neste blend, né, de informações, quero falar para vocês sobre o Michael, tá? O Michael renovou o contrato com o Corinthians, avançou, né? O Dorival Júnior tomou a frente da situação, depois que o Fabinho saiu, o Dorival que teve que negociar essa questão do Michael. O Marcelo Paz chega agora para ajudar também, mas na verdade foi mais o Dorival que alinhou tudo isso numa negociação aí do Michael direta com o Shakhtar, tá? O Shakhtar libera o Michael, né, de graça, quando não vai precisar pagar nada, mas cada um fica com 50% e numa futura venda, né, o Shakhtar pode lucrar. Agora, o que eu apurei, né, o contrato de 2 anos, que aí é uma informação aí do GE, 2 anos e não 3, eu sempre achei estranho esse negócio de 3 anos, na verdade nunca nem acreditei nisso, tá? Mas agora o contrato vai ser de 2 anos, se fechar, ainda não assinou, tá, gente? E outra coisa importante, tá? O Michael baixou os salários para ficar no Corinthians, então o Michael muita coisa teve que acontecer para o Michael avançar nas tratativas para renovar e ficar no Corinthians. Ele baixou o salário, teve que baixar o ano de contrato de 3 para 2, baixou o salário. A insistência do Dorival foi pesada, porque existia uma dúvida da diretoria corintiana em relação ao Michael, tá? Mas para agradar o treinador que está com moral, né? A diretoria arrumou alguns meios aí, enfim, o Michael também foi abrindo mão de algumas coisas para poder ficar. É isso, Michael avançando. Não está assinado ainda, hein? Michael está avançando para ficar no Corinthians. Deixa o like. Quero saber se você concorda, tá? Contrato de 2 anos, se o Michael fica no Timão, né, se ele ficar no Timão por esse período, comenta aqui embaixo, deixa o like. Falou de Michael, tem que falar de Anchileri, né? Porque o Anchileri, ele também, né, encerra o contrato agora e pode ir embora. O Marcelo Paz chamou o Anchileri para as negociações, tá? Isso foi retomado ontem, né? As negociações foram retomadas ontem e a discussão ainda está entre 1 ano e 2 anos de contrato, né? Mas está avançando, tá? O Corinthians tem o interesse em renovar, o Anchileri tem o interesse em ficar, até porque não recebeu nenhuma proposta. Mas a negociação que estava travada e o Anchileri, que termina o seu contrato amanhã, parecia que já ia deixar o Corinthians, agora pode, né, renovar o seu contrato. Foi procurado pelo Marcelo Paz,
há o interesse, acredito que vai fechar por 2 anos, uma mera opinião, tá? Porque a discussão ainda é 1 e 2. Então, vamos aguardar. Comenta aqui embaixo o que você acha de Ancelotti também renovando no Timão. Comenta aqui embaixo, deixa o like. Falando agora de Yuri Alberto, o Corinthians foi procurado novamente pela Roma em relação a Yuri Alberto. Desta vez, eles não fizeram uma nova proposta ainda. Lembrando que o Corinthians já recusou uma proposta da Roma pelo Yuri Alberto. E o Corinthians avisou que não negocia o Yuri Alberto por menos de 30 milhões de euros. Isso mesmo, tá? É o valor que o Corinthians aceita para liberar o Yuri Alberto. O Corinthians venderá o Yuri Alberto por 30 milhões de euros se algum clube da Europa pagar. A Roma já foi avisada, não adianta vir com menos, tá? Porque tinha até uma promessa, não aceitou agora, mas vai aceitar no final do ano. Enfim, o Corinthians avisou que só aceita vender por 30 milhões de euros, tá? A expectativa é para vender, o Corinthians espera vender. Enfim, e aí o Yuri Alberto, né, disputaria a Supercopa, caso a Roma concorde, faça a proposta de 30 milhões de euros, o Yuri Alberto faz a final lá da Supercopa contra o Flamengo e vai embora. Se a Roma, né, fizer a proposta de 30 milhões de euros. O Corinthians colocou na mesa. Só vende por isso. Tá certo? Bora lá, fiel, finalizar o vídeo aqui, né? Com as últimas informações do Timão. Como eu deixei aí pra vocês o cortezinho da Gazeta. O Salazar falando, né, sobre uma possível contratação aí do Saravia. É um jogador aí de 32 anos de idade, argentino, que jogava no caso, pelo Atlético Mineiro, já tá sem clube. E galera, ele foi oferecido ao Timão. Jogador que pode atuar tanto pela lateral direita e como zagueiro. Então o Corinthians, se contratar, pode ter aí um jogador para disputar posição com o Mateuzinho, ou quem sabe ser o substituto ali ideal para ele, né? Mateuzinho que jogou muito em 2025, porém em 2026 vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileirão, muitas competições ao mesmo tempo, então tem que ter um jogador ali para revezar com ele, senão vai estourar o Mateuzinho. Então bora ver aí, galera, algumas informações do Saravia. Jogador aí de 32 anos de idade, foi revelado pelo Belgrano em 2013, atuou também lá na Argentina pelo Racing da Argentina, foi vendido por 5,50 milhões mil euros para o Porto em 2019, isso. E aí ficou lá, né? Foi emprestado para o Internacional aqui do Brasil. Depois o Porto foi e ele saiu a custo zero, né? Para o Botafogo em 2022. Acabou o empréstimo, né? Ele ficou sendo emprestado e tal. E aí ele foi para o Botafogo de graça. E aí o Botafogo acabou o contrato, né? Foi para o Atlético Mineiro. E aí tá livre no mercado. É um cara muito bom de bola, eu tava vendo uns lances e eu acho que vale a pena, né? Chegaria a custo zero, não precisava gastar nenhum dinheiro, só pagar o salário. Então eu acho que vale a pena, hein? A aposta, 32 anos de idade, mas deixa eu conferir aqui rapidinho o histórico de lesão. Se tiver muita lesão, já despacho. Tem umas lesões aqui, hein, mano? Poxa, lesão na perna, quase um mês de fora, mano. Você é louco. Teve uma lesão na panturrilha também, 9 dias. Lesão na coxa, 19, 18, 19. Tá, poxa. Ele já teve uma lesão no joelho, cara. No Internacional, ó. Rapaz, não sei não, hein. Será que vale a pena, galera? Apesar que ele não jogaria aqui como titular, né? Seria mais um reserva. Então, quanto menos jogos, menos chance de lesionar. Não sei se vale a pena. Comenta aí. Eu quero debater com vocês se vale a pena. Pelo histórico de lesão, eu acho que não vale, né? O cara já teve uma lesão no joelho, 32 anos de idade. Tem sempre algumas lesões aqui, né? Na coxa, muscular, panturrilha. É uma lesão que chatinha, né? Como muitos jogos, vai desgastando os músculos e aí rompe alguma fibra e se lesiona. Comenta aqui se você aprova essa contratação, vamos debater nos comentários. Eu fico por aqui, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo.